Olha que eu venho mesmo, hein? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ali. Pode passar o próximo. Isso aí. Nós vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 12, versículos 54 ao 56. Lucas, no capítulo 12, 54 ao 56, Jesus faz algo interessante. E eu vou falar um pouco do sermão profético hoje. Isso tem no livro, tá? Tudo que eu vou falar tem no livro. Tá bom? Diz assim. Quem achou aí? Diga amém. Quem não achou? Nós vamos esperar, né, irmão? Mas você não está procurando na harpa, não, né, irmão? Não me mata de vergonha. Uma vez eu estava na igreja, o irmão procurando na harpa, ver se achava o texto. Eu falei, não, na harpa você não vai achar, não. Dizia também às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Isso aqui é uma chamada de atenção do Senhor Jesus. Ele chama a atenção para o conhecimento, e principalmente o conhecimento das últimas coisas. Nós temos uma péssima qualidade, às vezes agarrada em nós, que é de não se submetermos a ouvir. Mas isso já era profetizado, que nos últimos dias, né, não iam conseguir ouvir, ia dar comichões, não ia conseguir ouvir. E é assim. Às vezes por falta de humildade, às vezes porque não quer ouvir mesmo, né? Mas eu sempre digo que aquele que não senta para ouvir não pode ficar de pé de uma forma alguma para falar, né, irmão? Não pode. Acho que o pastor também repete isso, e isso é repetido várias vezes. Então, você tem que ouvir para você aprender. Uma vez, um obreiro chegou para mim e disse assim, eu falei assim, você não foi na reunião de obreiro? Aí ele disse assim, mas para ouvir a mesma coisa? Aí eu falei assim, varão, eu nunca faltei uma reunião de obreiro. Aí ele falou assim, e olha que você é doutorado. Eu falei assim, então toma um exemplo, varão. Toma um exemplo de uma pessoa que já ouviu muita coisa e quer ouvir mais ainda. Então, nós temos que ouvir, né, irmão? Saber ouvir as pessoas. Entendeu? Então, Jesus, ele recomenda isso. Ouça. E ele trabalha dentro do cognitivo da gente. Quem fez pedagogia sabe o que eu estou falando. Cada um tem uma forma de assimilar. Mas ele também trabalha o temperamento, a forma que você faz. E nós temos uma mania, sabe qual que é? De tentar adivinhar as coisas. Não é pessimismo. É realmente adivinhar. Querer adivinhar, claro, né? E aí ele começa falando, ó, quando você vê aquela nuvem escura, você fala, vai chover. E o pior é que acaba chovendo mesmo. Antigamente, eu tinha uns amigos, a gente ia para um lugar, e nesse lugar tinha um tucano. Aí falava assim, quando o tucano começa a grasnar, começa a fazer barulho, pode contar, vai chover, e chovia mesmo. Lá no Nordeste, quem é nordestino aqui? Eles falam que quando o jumento relincha, vai chover, e pior que chove mesmo. Não é? Aí ele entra dentro do assunto e começa a falar assim, mas ó,
Vocês entendem tudo isso, mas vocês estão vendo os sinais que estão ao seu redor, as coisas que estão acontecendo a cada momento, e vocês não estão valorizando. Ei, olha, o fim já é chegado. E nós sabemos discernir muitas coisas, várias coisas, mas nós, às vezes, nos tornamos desapercebidos à volta do Senhor Jesus, que é tão clara e tão eminente, irmão. E esquecemos de nos preparar, esquecemos de nos envolver com a obra, esquecemos de ser melhores a cada dia. Eu estava lendo um livro hoje, e ele falava de trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Sabe o que é tripalium? Tripalho é aquela forca que matava algumas pessoas no tempo medieval. Por isso que quando você fala você vai trabalhar, você vai para a forca, né? Você vai trabalhar. Mas o outro termo que você vai fazer a obra já é diferente, já tem um outro termo que é poesis, tem um tom poético. Então existe uma diferença entre um trabalho penoso e um trabalho na qual você exerce e você gosta de fazer aquilo, você se sente bem de fazer aquilo, né? A palavra trabalho no hebraico é avodá. Avodá. Avodá significa trabalho penoso, trabalho com dificuldade. Desde quando o homem pecou, ele entrou em um trabalho de dificuldade. Mas a Bíblia fala que Jesus entra na história e diz assim: meu pai trabalha até agora. Mas para Deus não é avodá. Para Deus é o quê? É um trabalho diferente. O termo é malahá. Diga malahá. Minha voz é alta, pode abaixar um pouco se quiser. Então, malahá não é trabalho penoso. Malahá é mudar a realidade. Então, desde o momento que você saiu da sua casa, entrou aqui na igreja, Deus já está trabalhando. E não é um trabalho penoso, é um trabalho para mudar a realidade da sua vida e da sua história. Aleluia. Jeremias, quando ele vai para a casa do oleiro, o que você vai fazer na casa do oleiro? Vê o quê? O que faz na casa do oleiro? Vaso. Então ele foi para ver o quê? Ele foi para ver o quê? Eu boto o ouvido aqui pensando que vai sair o som aqui, né? Ele foi para ver o quê? Vaso. Se você entrou aqui hoje para ver vaso, você está enganado. Você não vai ver vaso. Jeremias, quando entrou procurando vaso, ele não conseguiu ver vaso, mas ele viu o oleiro trabalhando. Aleluia. Quem é que vai pregar lá hoje? Quem é que vai estar lá hoje? Qual é o nome do que vai estar lá hoje? Ei, Jeremias, você veio aqui tão somente para ver Deus trabalhando, aleluia! Só para isso. E ele já está trabalhando. Pode passar. O desejo do homem sempre foi conhecer, sempre conhecer acerca do futuro da humanidade. Pouco antes de Jesus fazer a sua ascensão aos céus, alguns interrogam o pastor Marco, perguntando: quando dará isso? Essas coisas irão acontecer? Porque eles tinham curiosidade de saber se aquilo ia acontecer naquele tempo, quando ia acontecer. É a mesma dúvida que você tem.
Porque às vezes nós não estamos tão certinhos assim, do jeito que a Bíblia propõe. E às vezes nós ficamos com medo, será que Jesus vai voltar? Aí eu estava conversando com o irmão hoje, aí o irmão perguntou acerca de uma corrente que tem no nosso meio, mas não é do nosso meio, tem no nosso meio, mas não é do nosso meio. O Papa é o falso profeta? Aí eu falei assim, meu irmão, a igreja que propôs isso aí é uma igreja que no ano de 1843 eles profetizaram acerca da volta de Jesus. Erraram. Não, nós erramos. Não é 1843, é 1844. Aí quando foi em 1844, Jesus não voltou. E o que aconteceu? Foram dispersos. Aí eles inventaram, aí veio uma profetisa, eles não acreditam em língua estranha, eles não acreditam em visão que você tem, mas eles acreditam numa profetisa que ela tem visão. Eu acho meio discrepante, né? Eles são cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram em Atos 2, mas acreditam numa profetisa. Assembleano não pode ter visão. Mas amém, é porque você não guarda o sábado. Nem eu, graças a Deus. Aí, ela profetiza, não era isso. Nós erramos não só o cálculo, mas o acontecimento. O acontecimento, ainda bem que esse irmão, nós conversamos, lembrou isso, porque às vezes nós temos que lembrar disso que acontece, para você ver como se a gente pegar uma escatologia defraudada, eu louvo a Deus pela vida desse irmão, senão eu não falava isso, a gente acaba cometendo erros, não que o irmão cometeu erro, tá? Que ele me lembrou de falar isso. Aí ela fala assim, não, foi a passagem de Jesus dos santos para o Santíssimo. Eu falei assim, então você tem que, eu pensei, né? Você tem que riscar da Bíblia Sagrada quando Estevão fala assim, eis que vejo o Senhor à destra de Deus Pai. Né? Então, Jesus não está com o Pai. Então Estevão teve uma visão enganosa, ela teve a visão certa. Então nós temos que ter esse cuidado. É aquele cuidado que eu falei lá no começo, no início, no primeiro dia que eu vim aqui. Quando você for fazer uma interpretação da Bíblia, a primeira coisa, observe para ver se a própria Bíblia te dá legalidade para aquilo. Observe para ver se a Bíblia te ajuda com essa interpretação. Eu sou uma pessoa que eu não acredito que um texto bíblico, ele pode ter mais de uma interpretação. Desculpe você pode acreditar à vontade. Só se você acreditar que um texto da Bíblia, ele tem mais de uma interpretação, não sendo fundamentalista, mas já sendo, nós somos fundamentalistas, querendo ou não. Nós somos, irmão, Assembleia de Deus, nós somos fundamentalistas. Ah não, eu tenho uma mente aberta. Mente aberta, irmão. Mente aberta, ele está morto lá no DML. Se você falar que um texto ele tem de mais de uma interpretação, nós somos pré-tribulacionista, dispensacionalista, futurista, pré-milenista. Não é línguas estranhas, mas vou repetir. Nós somos pré-tribulacionista, futurista, dispensacionalista e pré-milenista. E fundamentalista. Não, aí não. Alguns são, mas nós não.
Aqui não tem não, aqui não. Aqui no Paraná não tem isso que você falou. Profetiza, né? Então, irmão, se você falar que um texto, todo texto ele pode ter mais de uma interpretação, o pós-tribulacionista ele tem uma interpretação do mesmo texto que você lê diferente. Então ele está certo? Ele está certo? Claro que não. Claro que não. Agora, se você falar que a Bíblia tem mais de uma interpretação, esse texto aí tem mais de uma interpretação, se é essa aí. Aí você está falando que eles também estão certos. Aí você está falando que nós não podemos fazer transfusão de sangue. Aí quando você abre a sua Bíblia, Ezequiel, fecha o olho, abre. Assim diz o Senhor Jeová. Então eu vou ser testemunha de Jeová. Não pode comer carne de porco. O texto está lá. Você tem que entender, irmão. Porque se você pegar e comer de qualquer forma, não vai dar certo. Você vai passar mal. Então o texto, ele não tem várias. Deixa eu explicar essa questão da carne de porco, porque senão você vai morrer e não vai ter o prazer de comer carne de porco. Dentro da carne de porco, existe um verme que sobrevive até 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então, fritar, se você assar ele no fogo, no churrasco, ele vai sobreviver. Como que mata esse verme? Choque térmico. Você coloca ela na geladeira e cozinha, ou frita direto, acabou, morreu. É assim que eu faço, hein? Churrasco é meio complicado, tenho medo. Mas eu como também, se me convidar. Então, naquela época do Antigo Testamento, eles tinham geladeira? Não. Eles fritavam carne? Não. Eles assavam carne. E já sabendo disso, Deus usou a sua onisciência. Já falou, não coma porque não pode. Por causa disso. É a mesma coisa que eu expliquei da circuncisão. Por que só no 8º dia você tem que se tornar o servo de Deus, do Altíssimo, igual eles consideram quem é circuncidado? Mas espera aí, mas para ser servo do Altíssimo, então eu vou ser antes. Eles preferem no 8º, eu prefiro no primeiro dia, vou pegar meu filho e vou circuncidar, fazer o corte. Se fizesse o corte, matava a criança. Porque, mais uma vez, Deus usou a sua onisciência. A criança só fabricava vitamina K no 8º dia de vida. Vitamina K é responsável pela hemostasia, que é o processo de cessar o sangramento, coagulação. Se você cortasse antes, a criança ia sangrar, até morrer. As coisas na Bíblia têm fundamento. As coisas na Bíblia têm uma interpretação correta. Tem embasamento, não é de qualquer forma, não é do meu parecer, não é do meu querer, não é do meu jeito, mas é do jeito que a Bíblia e o Espírito Santo, ele concede à igreja de conhecer. E quando nós optamos às vezes eu quero conhecer o futuro, aí você começa a olhar na internet, aí você vai receber um diploma de youtubiologista. E eu conheço um monte. Youtubiologista. Aí pega e fala, não, eu já ouvi. Você sabe o que é o anticristo? O anticristo é o Emmanuel Macron, o presidente da França. Não fala isso, irmão, pelo amor de Deus. Não, o rei Ciro está profetizado, ele libertou lá, ele transformou, era Tel Aviv, né? Tel Aviv, agora é Jerusalém, a capital de Israel reconheceu, e Donald Trump é o Ciro, ele é o libertador. Aí ele fala, não, Donald significa, como é que é? É grande trombeta, não é não? É grande trombeta. Aí eu falei assim, mas Donald também tem um pato Donald, e aí?
Então esse tipo de interpretação não é saudável para a escatologia. E eu agradeço o irmão, louvo a Deus, nem estou vendo aqui porque a gente vê tanta gente, mas por ter me lembrado, eu ia falar isso no início, né? Mas eu tinha me esquecido e hoje ele me lembrou. Mas, mesmo nós não conseguindo adivinhar o futuro, Deus, Ele deu uma promessa na sua palavra. E essa promessa, o pastor já leu aqui antes, para mostrar a você que tudo está dentro do projeto de Deus. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus profetas. E graças a Deus, a igreja ainda conserva os seus profetas, homens que têm intimidade com Deus. Naquele tempo, existia dois tipos de pessoas que tinham contato com Deus, um contato mais íntimo: o sacerdote, que pegava as coisas, ou pegava o povo e levava até Deus. O profeta é diferente. O profeta pegava de Deus as coisas e passava para o povo. Ou seja, hoje, cada um de nós somos profetas e recebemos aquilo que é de Deus. E Deus está falando a cada dia no seu coração, dizendo: brevemente, Jesus voltará. Igreja, preparai-vos. Igreja, vigiai-vos. Igreja, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Pode passar. Se você for observar, são várias as manchetes, todas as manchetes dessas revistas aí. Eu tenho quase todas lá em casa. E essas revistas, elas falam sobre o fim do mundo. Elas falam sobre Malaquias, quando eis que os dias vêm ardendo como fogo. O aquecimento global aqui não aconteceu ainda não, irmão. Mas lá em Vitória já está acontecendo. Lá está quente. Então as notícias do fim estão por toda parte. O que mais você ouve constantemente é que o mundo vai acabar. Na verdade, quando você ouve isso, você tinha que ter uma palavra, dizer: meu filho, fica tranquilo, o mundo não vai acabar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E se você não mudar essa vida que você leva, você vai ficar aqui sofrendo as agruras da tribulação e da grande tribulação. Então prepara a sua vida. Quer ter um encontro com Deus? Nós perdemos oportunidades. Pode passar. Mateus 24 é o sermão profético. E logo no capítulo 24, no versículo 1 e 2, Jesus, ele lança uma profecia. Essa profecia, ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Mas se você for se atentar, como se você derrubar um prédio, o World Trade Center, ele não caiu? Não caiu? Mas não ficou pedra sobre pedra? Ficou pela uma estruturinha lá, não ficou? Todo que você derruba. Mas por que Jesus está falando? Não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui se cumpriu no ano 70, provavelmente, tá? Isso aqui a maioria, quando eu falo da ortodoxia, eu falo da doutrina na qual nós seguimos. Doutrina na qual nós seguimos é a doutrina da Assembleia de Deus. Então, isso aqui não foge da ortodoxia, tá bom? Se você tem um pensamento contrário, então, aí depois a gente pode estar conversando para tentar falar com você. Mas nós acreditamos que isso se cumpriu no ano 70, quando Tito e Vespasiano invadiram várias cidades. Nessas cidades eles encontraram um camarada muito sábio,
chamado Flávio Joséfo. E esse camarada, ele fez um monte de predições e conseguiu. Certa vez eles foram encurralados num lugar, e quando eles foram encurralados, Flávio Joséfo eles falaram assim: vamos suicidar. Não, Hashem significa o nome. Não, eles chamam o Senhor de Hashem. Não, Hashem não vai gostar. Então nós vamos fazer o quê? Vamos lançar na sorte, e um matou o outro. Só que ele já fez tudo calculado, que ele ficou por último com o outro. Aí quando ele ficou com o outro, o que ele fez? Vamos se entregar. E Flávio Joséfo, ele é um traidor. Quando ele escreve a revolta dos judeus, está errado, irmão. A rebelião dos judeus, está errado. Porque os judeus não estavam reivindicando nada que não era deles naquela época, não. É porque os romanos estavam invadindo a Judéia, todas as cercanias de Israel, para tomar as propriedades deles e matarem eles. Eles estavam errados? Só que ele foi levado para Roma e se tornou cidadão romano. Aí ele escreve numa ótica romana. Entendeu? Então quando você ouvir assim: Flávio Joséfo é traidor, acredite, ele é traidor mesmo. Aí eles conseguiram vencer essa batalha, mas se levantou outra rebelião dos judeus, mais próximo a Jerusalém, em Jerusalém propriamente dito, próximo do templo. E os romanos conseguiram avançar ainda, Tito e Vespasiano. Quando conseguiram avançar, eles entraram, os judeus entraram, os poucos que sobraram entraram dentro do templo. Quando entraram dentro do templo, eles pediram para que Flávio Joséfo tentasse comunicar e fazer uma intermediação. Só que eles não aceitaram porque ele tinha traído. Aí Jesus fala o quê? Jesus chega no templo e bate, está vendo isso aqui? Vocês estão admirando essa estrutura? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando os judeus entraram lá no santuário, os romanos viram que não tinha mais jeito, eles pegaram e tacaram fogo dentro do templo. E destruíram o segundo templo. Os ouros, as especiarias de ouros que tinham lá, foram derretendo, e o ouro começou a entrar nas fendas das rochas. Quando já tinha acabado tudo, as pessoas estavam todas mortas, as pessoas foram lá com a faquinha ou outro objeto e cavaram até pegar todo o ouro que tinha entrado. Mas para isso não sobrou pedra sobre pedra. Pode passar. A Bíblia diz também, no sermão profético, que muitos viriam no nome do Senhor e enganariam a muitos. Muitos viriam e enganariam a muitos. Por quê? Muitos querem levar a glória para si. Muitos querem pegar a glória para ele. Meu irmão, eu te falo, eu escrevi um livro sobre obreiro, e eu escrevo assim, uma coisa que eu aprendi desde quando eu entrei para a igreja, que o machado é emprestado. Foi Eliseu, com a escola de profetas, e eles tinham um desses com machado na mão. Já vou encurtar, porque senão a gente não passa tudo. E ele levou com o machado na mão, de repente um deixou cair o machado. Quando deixou cair, pastor, ele disse assim: ai meu Deus, porque era emprestado. O dom que você tem não é seu. O dom que você tem é de Deus. Aí
vou ser sincero. Aí algumas pessoas falam assim: Leonardo, você é muito inteligente. Mas eu penso, o machado não é meu. E eu não sou bobo de chegar e fazer aquelas orações: Senhor, eu não mereço isso. Que não mereço, irmão. O machado não é meu. O machado não é seu, irmão. E na hora que ele quiser, ele pode requerer esse machado seu. Mas quando ele requerer esse machado seu, como que você trabalhou com esse machado? Tem gente que fala bem assim: mas se você for embora, Deus levanta 1000. Mentira. Enquanto eu não disser: Senhor, eu não quero, como Elias falou, porque para mim aquilo foi um pedido de dispensa. Se você pensa ao contrário, amém. Mas para mim no capítulo 19, ele fala: só tem eu, o cara estava no deserto, comendo carne, comendo um monte de coisa, no deserto, debaixo de um pé de zimbro. Pé de zimbro nasce no deserto? Nasce. Então até no deserto tem providência de Deus para a sua vida. Só tem eu. Não, ei, tem gente que está igual a você não, tem gente que está pior. 7.000, só pãozinho e água. Mas não estou reclamando igual você não. Aí quando você fala assim: Senhor, eu não quero, aí ele pega e tira de você. Aí ele tira. Mas enquanto você fala assim: Senhor, eu estou mal, eu estou a trancos e barrancos, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Aí ele pega aquele vaso, está quebrado. Aí ele fala bem assim: eu fico nesse vaso até no outro dia. Mas enquanto esse vaso não sair restaurado daqui, eu não largo ele. Ele não larga de você. Ele não desiste de você. Ei, vaso quebrado, enquanto você acha que você ainda pode dar alguma coisa para essa obra, ele não desiste de você. Aleluia! Porque você é único, é insubstituível. Mas quando você fala assim: Senhor, eu não quero. Aí sabe o que ele fez lá? Eliseu viu que o machado pegou. Aí ele falou assim: corta outra viga, vamos levantar outro, porque esse não quer mais. Não valoriza a revelação que Deus deu, não valoriza os dons que Deus deu. Eu não sou usado em línguas, eu não sou usado. Irmão, tem 9 dons. Quais são os 9 dons? Sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação, irmão. 9 dons espirituais. Sabedoria é o primeiro. O 7º é discernimento dos espíritos. Mas discernimento do espírito eu não posso ter não. Claro que pode. Jesus ensinou isso. Onde, Leonardo? Jesus perguntou assim: ei, quem diz o homem ser o filho do homem? Aí Pedro respondeu: uns dizem tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele: bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai te revelou. Então ele descobriu, através da revelação, que Jesus era o Cristo. Mais embaixo, se você for ler, está escrito assim: Jesus está lá. Convenha que o Filho do Homem seja entregue e morto. Aí Pedro diz assim: eu vou entregar outra agora. Agora vou entregar outra. E agora eu vou matar esses caras tudo de inveja. Os 11, né? Ele é um dos 12. Matar isso tudo de inveja. Que eu vou entregar outra revelação agora, que o negócio vai. Mestre, tenha dor de ti. Aí Jesus olha para ele: meu filho, afastai de mim, Satanás. Jesus é o corpo, é a igreja. A igreja sabe discernir quando você entrega a revelação e quando você entrega dom na carne. Quando ele entregou na revelação, a igreja sabe discernir. Mas quando ele falou na carne, a igreja também discerniu que é o corpo. Ei, isso é da carne. Afastai de mim, Satanás. Você tem esse poder. A igreja, irmão, é muito importante. Falar em igreja,
Eu sou uma das pessoas que mais enaltece a igreja, o corpo de Cristo. Uma certa vez, eu coloquei em um grupo e disse assim, algo lá, e uma pessoa disse assim, mas eu sou igreja. Eu falei, você é sozinho a igreja? Ele, eu sou igreja. Eu falei, aonde você leu que você é a igreja? Olha o que nós fazemos. Aí ele falou assim, eu li que nós somos templo do Espírito. Eu falei, não. Olha a pergunta que eu te fiz. Você falou que você sozinho é a igreja. Então, eu queria que você achasse um texto que fala que você é a igreja. Ou melhor, deixa eu encurtar, você não vai achar. Você vai falar que você é templo. A palavra templo no grego é naos. Naos significa templo ou santuário. Mas santuário de quem? Hã? Templo, você pode ser templo de Obalauê, Nanã de Borocu, a mãe de Omolu. Você pode ser, eu quero contar essa experiência aqui depois. Você pode ser de várias religiões, vários santuários, porque tem uma diferença. No capítulo 6 de 1 Coríntios diz, vós sois o templo do... Mas ali ele está falando para quem? Para aqueles já convertidos. Leonardo, então existe uma diferença entre igreja e templo? Claro. Ser templo você pode ser de qualquer um. Mas ser igreja, não tem outro cabeça que não seja Jesus Cristo. Então, se você entrou aqui pensando assim, eu estou na igreja, mas eu ainda tenho aquela fezinha na mulher lá. Então, meu irmão, você está errado. Porque aqui só tem um cabeça, Jesus Cristo. E você é o quê? Você é o corpo. Aí eu estava conversando com um desigrejado. Ele falou assim, eu sou igreja. Eu falei para ele, não, você não é igreja, porque a Bíblia diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12 e verso 19, que o corpo de Cristo não é feito de um só membro, mas de vários. Aí, ele falou, aí quando ele se viu convencido que ele não era igreja, aí ele falou bem assim, mas eu tenho um contato direto com o Pai. Eu falei assim, então vamos fazer uma analogia. Você é um dedinho, não é? É um membro. Você já viu algum membro na rua, aí, uma cabeça e um dedinho na rua andando? Sabe o nome disso? Má formação congênita. Não dura 6 segundos. Aliás, é mais fácil você cortar a cabeça que dura 7 segundos. Por isso que eles colocavam aquela capa, não tem? Sobre a cabeça, cortava a cabeça. Para quê? Para que ela não visse durante 7 segundos, aí você consegue ainda ver. Mas uma má formação congênita de um dedinho, de um braço, só o braço e cabeça, não dura 6 segundos, quando não nasce morto. Ou seja, não existe. Para você ser membro, primeiro você tem que ser aonde? Você está onde? No corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. A igreja é importante, irmão. Não desvaloriza ela não. Amém? Vamos lá. Desses camaradas, esse de óculos aí é o Jim Jones. Jim Jones fundou uma igreja. Em 1978 ele levou essa grande multidão para uma das Guianas. E lá cometeram suicídio em massa, irmão. Suicídio em massa. Tudo a troco de religião. Pode passar, por gentileza. A Bíblia diz também sobre guerras e rumores de guerra. Mateus 24, verso 6 fala de várias guerras.
Só que alguma dessas guerras, eu até coloquei aí, no grego, etnos, epa, etnos, basileia e basileia. O que significa isso? A palavra Basileia te lembra alguma coisa? Basileia. Não, Brasília não. Ainda não. Também não é para tanto, né? Brasília não está com tanta moral assim para estar na Bíblia. Lembra de basílica, né? Basílica você entende como poder religioso. E aqui fala de guerra, não só guerras civis, mas guerras religiosas. E a pior guerra religiosa que eu vejo dentro da igreja hoje é os irmãos abaixarem a cabeça e dizer: isso não tem nada a ver, pode deixar, deixa acontecer naturalmente. Nós temos que ter uma política de falar para um homossexual que ele está errado. Nós temos que ter uma política aqui dentro da igreja para saber introduzir ele ao membro quando ele resolve mudar de vida. Então, como eu faço para mudar de vida? Então, aqui nós temos uma política, vamos te trazer. Nós temos que saber isso, saber dizer não, mas também saber introduzir ele no corpo de Cristo. Amém? Só no século XX ocorreram mais de 250 guerras, irmãos, entre guerras civis e internacional. Morreram mais de 100 milhões de pessoas nessas guerras. Pode passar. Pode passar. A Primeira Guerra Mundial morreram 8 milhões de pessoas. E ficaram 15 milhões de pessoas mutiladas. Pode passar que tem 2. A Segunda Guerra Mundial. Já a Segunda Guerra Mundial foram 55 milhões de pessoas mortas. E a Bíblia profetiza que haverá uma terceira grande guerra mundial. Às vezes nós desconhecemos algumas coisas, e você tinha que ver quando eu ficava com medo, quando Yasser Arafat era vivo, e eles assinavam com Israel o Oslo 1, Oslo 2. Não tem o Oslo 3 ainda não. Oslo 1 é um tratado de paz. Oslo 2 também foi um tratado de paz. Eu fico com medo, porque quando começa esse tratado de paz, eu já fico com medo da eminência da volta de Jesus, e não por mim, mas pelas pessoas que ainda nós, por incapacidade nossa, às vezes até da nossa família, nós não alcançamos ainda. A Bíblia diz também, Mateus 24, que haverá fomes. Pode passar. Aperta aí, meu pessoal. Olha só. E por que haverá fome? Haverá fome por causa da inflação. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aqui vai ser no momento da tribulação. Mas às vezes a gente adianta para você ter uma ideia. Quando fala assim, uma medida de trigo era uma medida para fazer um pão para uma pessoa. Vou repetir, a medida era feita um pão para uma pessoa. Então uma medida, um pão, custava quanto? 1 dinheiro. Lá em Mateus 20, diz que os trabalhadores que foram assalariados, contratados para trabalhar um dia, eles receberam de um dia de trabalho o quê? 1 denário, 1 dinheiro. Então o que acontece? Nessa época, eles vão trabalhar só para comer. Aí uma pessoa disse assim: Leonardo, mas quando fala assim, não danifiqueis o azeite
e o vinho. Aí eu falei assim, isso aqui está falando daquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Mas como? Na tribulação o Espírito Santo não vai atuar. Sim, mas se ele falava em línguas estranhas, ele vai deixar de falar? Você já pensou nisso? Ou não? Ou só eu que pensei? Mas Jesus fala lá. Aí ele fala, Senhor, em teu nome eu falei em outras línguas, em teu nome eu expulsei demônios. E a Bíblia diz que para expulsar demônio tem que fazer o quê? Jejum e oração. Era uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que jejuava e orava. E o que o Senhor falou com ele? Apartai-vos de mim, porque eu não... Essa palavra vos conheço, ela é muito pesada. Porque a Bíblia diz assim, e Adão conheceu a sua mulher e teve um filho. A palavra conhecer, ela tem um tom na Bíblia de intimidade. Não basta você estar na igreja, você tem que ter intimidade com o Senhor Jesus. Ele precisa te conhecer, ele precisa saber quem é você. Quando eu fui apresentado a presbítero, foi 3. Um era o filho do pastor e o outro era um outro rapaz. Aí o pastor chamou assim, Leonardo e fulano, vem cá. Aí minha esposa falou assim, mas o fulano não vai chamar não? Aí eu falei assim, quem não é visto, não é lembrado. Sabe por quê? Não tem intimidade com o Senhor. Você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que lembrar dele, para ele lembrar de você. Nós somos, às vezes, irmão, servos de frases prontas. Eu vou se colocar de pé. O pastor nem pediu para colocar de pé, você já coloca porque você tem reverência à palavra de Deus. Você estando de pé, em cima do World Trade Center, com mais 50 mil World Trade Center, que é maior que tinha, você ainda não vai alcançar nem o pé de Deus. Estou falando uma visão antropomórfica, porque a Bíblia diz que Ele pega os mares na concha da sua mão. Ele é muito grande, irmão. E para você se encontrar com Ele, você não precisa ser grande, você precisa ser pequeno. E Ele olha para os pequenos mesmo. Ele olha para você lá onde você está. Senhor, o Senhor não lembra de mim? Lembro, sim, lembro de você. Aí um ladrão fala assim, Senhor, lembra-te de mim. Aí você pensa assim, meu Deus, o que esse camarada tem? O cara errou a vida toda. Matou, roubou, castigou as pessoas, fez tudo que é coisa errada. Aí ele fala assim, Senhor, lembra de mim. A Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Eu lembro de você, eu lembro de você, eu lembro de você. E para você entender isso, lá no Antigo Testamento fala assim, o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Mesmo que uma mãe viesse esquecer do filho que cria, eu jamais esquecerei de você. Aleluia. Naquele tempo, pastor, as mães, quando sabiam que iam ser separadas, né? Porque houve o cativeiro babilônico, elas sabiam que iam ser separadas, eles pegavam e gravavam o nome dos filhos na palma da mão, um do outro, para ter uma ciência. E lembrar, porque talvez ele poderia passar tantos anos e mudar a fisionomia. Aí quando olhava para a mão, esse é meu filho. É a mesma coisa de Deus, ele olha assim na mão, assim, pastor, o senhor, olha, é meu filho. Pastor Montazar, é meu filho. Pastor Marcos, é meu filho que eu estou vendo aqui, irmão. E é por isso que olha para as mãos e lembra de você a cada dia. Não adianta você chorar de madrugada e pensar que Deus não está vendo. Ele está vendo você e quer te dar resposta.
Mas Pedro diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Labassuri canta, arabaxérgia. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas eu falei, né, irmão? Ele lembra de você, ele cuida de você. Aleluia! Ele não desiste de você. Mas nós temos que entender. Quando o pastor leu aqui um texto de Apocalipse que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem que ficar esperto. Sua coroa é muito especial e custou caro. Mas você pode perder ela a qualquer momento. Deixa eu ler um texto para você. Eu vou ler. E olhando ele para trás, 1 Samuel, não precisa tirar dali não. Eu vou ler para você. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Então, disse o jovem que lhe dava a notícia, presta atenção: cheguei por causa a montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? A Bíblia diz que esse homem chamado Saul foi levantado como capitão e exerceu uma coroa. Ele tinha uma coroa em Israel. Só que esse camarada começou a cometer erros em cima de erros. Um dos primeiros foram com Agag. Agag era o chefe dos amalequitas e ele deixou ele livre. Amalequita significa tudo que é ruim, tudo que é pecado, tudo que é coisa errada. E ele preservou aquilo. Mas a palavra em Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas às vezes nós preservamos o pecado, pecado escondido, pecado guardado. Tudo que é amalequita nós guardamos, e o pior deles nós guardamos. Aí sabe o que acontece? Quando ele estava tentando suicidar ali, chega um jovem, aí ele fala assim: quem és tu? Ele diz: sou amalequita. E olha o que ele diz: então peço-te, arremessa sobre mim e mata-me, porque minha angústia me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Ainda porque ele tinha tentado suicídio e frustrou-se. Aí o amalequita: arremessei-me, pois, sobre ele, o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda, e tomei a sua coroa. Aquele mesmo amalequita que você preservou lá, eu sei que ele não é Agag, tá? Mas é uma analogia. Aquele mesmo amalequita que você preservou lá, é aquele mesmo que vai tomar a sua coroa. Aquele mesmo pecado que você deixa, não, isso aqui não vai afetar em nada. É esse mesmo pecado que vai fazer você perder a sua coroa. Por isso, guarda o que tens. Guarda o que tens. Pode passar, por gentileza. Pode passar isso também, por favor. Vai. Pode passar. Pode passar também. Pestes. Terremoto, pode parar.
A Bíblia diz também em 24, Mateus 24, verso 7, que haverá terremotos. Se você for olhar esse gráfico aí, você pode ver que cada vez ele está aumentando, não está diminuindo, né? Então depois você vai entender um pouquinho disso. Então são vários acontecimentos. Pode passar. Pode passar. A Bíblia diz, olha que interessante, que Isaías 13:13, pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isso vai acontecer na grande tribulação. A terra vai mudar do seu lugar. E quer complicar? Passa o próximo. Aperta aí, meu filho. Isaías 24, verso 20 diz assim: e houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Por isso que a terra vai mover-se do seu lugar. Aí você assiste Deixados para Trás, e você fala: não, eu vou aguardar a tribulação. Vai lá, meu amigo. A Bíblia diz que 2/3 partes vão morrer. É só você calcular, nós somos em 7 bilhões. 2/3 partes vão morrer, Zacarias fala isso. Nas trombetas, fala que 1/3 parte vai morrer. Depois de um terremoto em Apocalipse, 7.000. Na ceifa e na vindima diz que o sangue foi até a altura do freio dos cavalos, não é isso? Isso dá cerca de 1,30 m, 1,20 m. Eu fiz um cálculo lá, que daria 76 milhões de pessoas mortas, por sangue vir aqui, ó. Sobrou alguém? Quase nada, né, irmão? É só você que está esperando ainda. Pode passar. E eu vou no arrebatamento, irmão. Quem vai comigo? Amém. Pode passar. Pode passar. Aí. E isso é o mais interessante. A terra vai quebrar no meio. Olha só. De todo será quebrada a terra. De todo se romperá e se moverá a terra. Quem já viu o mapa mundi aqui? Já viu? Já viu que ele está meio torto assim? 23 graus por causa do dilúvio. Eles não querem aceitar, mas eles falam que é 23 graus. Isso por causa do dilúvio, 23 graus. Agora entortou mais um pouquinho, porque 0,6 foi no terremoto de Sumatra, naquele tsunami afetou, né? Então ele está 23 mais um pouquinho agora. Por isso que ele está assim. A terra, ela obedece. Deixa eu ler o próximo. A terra vai balançar. Olha só o que diz. Não, deixa eu contar que é melhor. Fica mais suspenso. A terra, ela obedece a um eixo gravitacional, não é? E o que sustenta esse eixo gravitacional é as camadas polares. É o maior peso que existe na terra. É aqui. Só o que está acontecendo? O sol está cada dia pior. Malaquias 4, versículo 1 diz que eis que os dias vêm ardendo como fogo, e as camadas estão derretendo. Com elas derretendo, o que vai acontecer? A terra vai balançar. De todo vacilará a terra, e como ébrio, como bêbado, será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão agravará sobre ela, cairá e não se levantará. Você acha que por que Apocalipse fala dos eventos das trombetas, os eventos das taças? Os eventos da trombeta é um juízo sobre a terra. Os eventos das taças é um juízo sobre os homens, adoradores da besta. E o final deles é mais interessante, é que cai pedra de Saraiva, pastor, de 45 quilos. Um saco de cimento cai nas costas.
E tem gente ainda que não se acertou, não consertou, não acertou a sua vida, não aceitou Jesus ainda. Meu Deus, irmão, o arrebatamento já está aí. Pode passar. Pode passar. Passa, abençoado. A terra vai ser sacudida. Isaías 24:20 diz assim: naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. Pode passar. Pode passar. Lucas, volta. 21:25 diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade, sem recurso, né? Confusas, deixadas em dúvida, sem saber o que fazer. Pelo bramido do mar e das ondas, homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto todos os poderes do céu serão abalados. Olha só o que está dizendo: pelo bramido do mar e das ondas. Está falando do tsunami. E o tsunami de 2004, o que ele fez? Ele abalou os céus, porque ele mudou 0,6. É Bíblia, irmão. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória, majestosa. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a sua redenção é próxima. Jesus, você veio aí? Mas tudo isso, irmão, nada mais é, sabe do que? Princípio de dores. Quando ele fala princípio de dores, ele está falando de quê? Ele está falando sobre uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Por quê? Olha só o que Pedro diz, 2 Pedro 3 até o 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, foram embora, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Quantas vezes você não ouviu isso? Essa história de arrebatamento, isso é velho, muita gente já falou isso. Pedro profetizou sobre isso, que muitas pessoas viriam e falariam isso. Mas a Bíblia diz que é princípio de dores. As coisas, quando uma mulher está grávida e vai dar à luz, as dores aumentam ou diminuem? Só para as mulheres. Aumenta ou diminui? Eu posso falar porque eu já fiz parto, irmão. Quem já fez parto aqui, homem? Ninguém? Misericórdia. E por último, agora eu fiz o parto do meu próprio filho. Miguel Sebastião de Andrade Alves. Fiz. Então, as dores vão só aumentando, não abaixa. Você lembra do gráfico do terremoto? Só aumenta. As guerras estão cada vez piores. Pode passar. Nós temos que andar porque o relógio de Acais não retrocede. Olha só, Mateus 24, verso 9. Irão vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Está uma briga terrível no Senado, na Câmara. Sabe por quê? Por causa de que existe no Brasil muitos liberais que estão liberando e aceitando a homossexualidade, essas campanhas liberalistas de sexo explícito na TV. Hoje você não pode assistir televisão mais, porque é só coisas terríveis. Mas existe um povo ainda que briga contra isso. São os remanescentes.
Por isso que eu digo que a igreja fiel não está dormindo. Ainda tem gente acordado, está vivo. E luta contra isso. Mas não são eles. É o quê? Eles falam apoiados em quê? Nós falamos apoiados em quê? Na Bíblia Sagrada. Então sabe o que é que eles vão fazer? Querer. Já fizeram, né, irmão? Mudar a Bíblia Sagrada. Agora tem Bíblia para gays. Mas enquanto estiver os remanescentes, aleluia, ainda essa palavra, a palavra de Deus, vai ser a nossa regra de fé. Aleluia. Pode passar. Virão muitos falsos profetas. Esse camarada aí, ó, reverendo Mu, chamado de reverendo Mu, ele diz que Jesus falhou no seu projeto, no seu trabalho, na sua missão. E sabe o que ele faz? Ele tira sangue dele, guarda dele, da mulher dele, e toda pessoa que batiza bebendo o sangue de Mu. E teve certos irmãos nossos, que quando ele veio para cá, beijaram a mão dele. Você soube disso, pastor? Deixa para lá. Então, irmãos, pelo amor de Deus, Jesus não falhou na sua missão. Jesus salvou a humanidade. Pode passar. A Bíblia diz que vai aumentar a iniquidade. O amor de muito vai se esfriar. A Bíblia diz que nós temos que voltar ao primeiro amor. Cadê o primeiro amor, irmão? Não, eu não vou faltar à igreja hoje não. Aí a mulher fala assim, não amor, vamos comer alguma coisa, tem um friozinho. Não, eu não vou faltar. Não vou faltar, aceitei Jesus essa semana. Esse é o primeiro amor, irmão. Não falta culto. Eu falo não faltar culto, não é porque culto é tudo na sua vida, não, mas é. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele não só opera no domingo, não. Jesus opera todos os dias. E principalmente aquelas pessoas que têm antipatia da escola dominical. Vamos ver isso amanhã, né, pastor? Eu não conheço ainda, né? Que tem antipatia da escola, não vão. Jesus pode operar um milagre ali, irmão. Eu já vi várias pessoas sendo curadas na escola bíblica dominical. Pode passar. Pode passar. Aqui fala dos carros. Pode passar. Fala ainda não, porque Diomar não colocou. Coloca aí, abençoado. Eu vou descontar isso aí, hein? Esses minutos aí que você demorou para colocar, e volta. Ó, Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência vai multiplicar. Irmãos, a ciência, ela não aumentou, ela multiplicou. Computador, pelo amor de Deus, isso é fenomenal. Eles estão com uns programas. Esse camarada, eu esqueci o nome dele, esse ateu que morreu agora. Ele era tetraplégico, ele era. Stephen Hawking, melhor falar rápido, senão você erra. Stephen Hawking, isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Entendeu? Ele é um dos maiores ateus que existe no mundo, esse cara. Entendeu? Ele ficou super abalado quando o filósofo, um grande filósofo, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar, ele aceitou o Senhor. Ele foi fazer uma tese contra Cristo. Aí ele foi descobrindo Cristo. Quando ele descobriu Cristo,
aceitou ao Senhor, né? E a ciência tem multiplicado. Olha, ele todo tetraplégico, ele ainda conseguia falar, fazer algumas coisas, né? Porque é tudo projeto da ciência. A ciência está, né? Agora não é mais analógico, né? Agora é digital. Chegou aqui no Paraná? Lá em Vitória já chegou. Pode passar aí. Pode passar. No ano, eu não lembro o ano, mas eu estava dando uma reunião para os obreiros, e eu citei esse texto. Quando eu citei esse texto, eu vi que ninguém deu bola. Aí eu li: então me disse, filho do homem, eis que torna instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso. Ezequiel está falando isso 800 anos de Cristo. Então, há 2.800 anos antes de nós. Até 2001, se eu não me engano, 2001, nós íamos na padaria e nós comprávamos pão por unidade. Mas a Bíblia já falava que nós íamos comprar pão por peso. Essa Bíblia é demais, né, irmão? E com desgosto, claro, porque está caro. E a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem e se espantem uns aos outros e se consumam na sua maldade. Eu falei isso na reunião de obreiros de novembro. Já em janeiro, meu telefone estava começando a tocar. Léo, aquele texto que você falou lá na reunião de obreiro. Os pastores estão me ligando. Aquele texto, onde está aquele texto? Olha aí o que está acontecendo no racionamento de água. O Brasil, ele comporta 2,7. Desculpa. No mundo, nós temos 2,7 de água potável, água para se beber. No Oriente Médio é 0,1%. Aqui no Brasil, aqui é 1,7%. Então nós temos muita água. E por que faltou? Para que a Bíblia se cumprisse. E o Senhor falou assim: a minha palavra não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. Pode passar. Pode passar. O templo. Aí ele diz assim: olha, só volta um pouquinho, só para mostrar a figura do templo. Ó, vocês estão vendo aí que está fechado o templo ali? Na frente ali tem um cemitério. Passa. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Os judeus, até hoje, eles estão esperando que o Messias vai entrar por essa porta e se autoproclamar rei. Mas o Messias já entrou por essa porta. No dia 10 de Aviv, Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas faziam assim: Baruch, Rabá, Bishem Adonai, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Pegavam suas capas e balançavam. Estou contigo, Messias. Estou contigo, Messias. Estou contigo, Messias. Aquelas pessoas que não tinham dinheiro subiam no pé de tamareira, de tamareira, arrancavam um galho e começavam a balançar, dizendo: eu não tenho capa, não tenho dinheiro, mas eu acredito que o Senhor é o Messias, e o Senhor vem da descendência de Judá e Tamar. Se vem da descendência de Judá e Tamar, o Senhor é rei de Israel, porque Davi também veio, e do trono de Davi virá o Messias. Ficou fechada. Pode passar. Existe algo em Israel, o pastor que foi em Israel, não sei se ele viu isso.
o sinal de Bolanes. Bolanes é uma palavra que significa, em espanhol, que significa buraco, né? Deixa eu ler o texto para vocês. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar. Sabe que mar é esse? Mar é esse? Mar Morto. E sendo levados ao Mar Morto, sararão as suas águas. Passa, por gentileza. Não, volta. Se você for olhar do lado do Mar Morto, quando você for lá em Israel, você vai ver do lado do Mar Morto estão formando uns buracos, umas lagoas, né? Lagoas, do lado. Essas lagoas têm uma profundidade terrível. E uma certa pessoa foi experimentar, pastor Nelinho, e quando foi experimentar, a água era doce. Do lado do Mar Morto. Sabe por quê? Porque Ezequiel disse que a profecia vai se cumprir, que o Senhor vai sarar as águas do Mar Morto. Só para você saber, um mar normal, igual lá onde eu moro, mar Praia da Costa. Praia da Costa ele tem 3% de sal. O Mar Morto ele tem 30% de sal. Ninguém afunda. Você pode fazer uma cirurgia, porque bactéria não resiste, nada resiste, nenhuma vida lá. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz, a Bíblia, aleluia, é mágica essa Bíblia, né, irmão? Que as águas do Mar Morto serão saradas, aleluia. Passa, senão nós perdemos a bênção. Pode passar. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente, de pais e de mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, aquela fofoca que você faz por trás, nas entrelinhas, tem a ver, hein? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Em 2009, eu fui chamado para pregar numa igreja, logo que eu aceitei Jesus, em uma outra denominação. Não era muito crente não, né? Quando não é assembleia, não é crente não, né? Aí eu recebi um folhetim. Sabe que folhetim que era? Sobre o microchip. Aí, irmão, lá estava que no futuro vai ter um microchip que vai colocar no dorso da mão e na testa. Aí eu estava assistindo alguns programas da televisão, e desses programas estavam falando: nossa, vocês têm que ver, o microchip é uma bênção, é uma coisa boa. Aí teve um pastor, aí criou onda no Brasil. Aí teve um pastor que é escatologista, ele gravou um áudio dizendo: meus irmãos, não atribuleis. Fala bonito. Ficais tranquilo, porque o microchip não tem nada a ver com aquilo que está sendo relatado na Bíblia Sagrada. Deixa eu te falar uma coisa que eu estou falando, eu não posso e não consigo te provar se é ou não é, mas eu não pago para ver também não, irmão. Muito certinho, né? E ele só pode ser colocado no dorso da mão e na testa. É muito certinho, é muito. Então, muita coincidência assim, eu tenho medo, irmão. Eu prefiro não. E deixa eu te falar uma coisa. É obrigado
o microchip? É? Não. Sabe por que não é obrigado? Porque se ele for o que a Bíblia está falando, aí eu vou te falar por que ele vai ser obrigado. Quando desaparecer todo esse povo aqui da face da terra, já era para você dar do glória, quando eu falei desaparecer, né? Você, aí eu não sei se eu vou, irmão. Quando desaparecer todo mundo da face da terra, as pessoas vão ficar sem saber o que faz, o que não faz. Aí vai vir os órgãos dizendo assim: várias pessoas sumiram. Nós não sabemos porque ele está. Mas sabe por que nós não sabemos? Porque você não tem uma marca, não tem um chip, não tem, sei lá, algo que a gente poderia aqui no computador saber onde você estava. Mas agora, para não acontecer isso de novo, todo mundo vai ser obrigado. Amém? É uma especulação, mas eu acho que faz mais sentido do que não, né? Vamos lá, pode passar. Eu vou parar aqui e amanhã a gente dá continuidade nisso aqui, porque são profecias que se cumpriram, né? Eu estava terminando agora à tarde de fazer isso aqui, porque eu pensei que eu tinha colocado e quando eu fui ver, só Jesus. Diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos metade de Daniel 7:25. Interessante que essa palavra tempos ali está errado, é zimini. Ziminim. Ziminim não é só tempos. Ziminim é calendários. Você já reparou? Mês de outubro, lembra o número 8, mas é o mês 10. Novembro, lembra o número 9, mas é o mês... E dezembro? É o mês 12. Sabe por quê? Porque os profanos acrescentaram 2 meses ao calendário. O calendário era para começar em abril. Como eles viram, não começa, não está começando mais, então é um dia que não existe, é o dia da mentira. Foi daí que surgiu o dia da mentira. Aí acrescentaram um mês chamado Januários, é um deus grego. E outro deus, o deus da febre e do inferno, Februares. Você acha por que carnaval acontece nesse mês? Aí acrescentaram esses meses, profanando o calendário. Para me terminar, irmão, rapidinho, eu coloquei ali, vocês estão vendo? Acho que dá para ver, né? Por trás ali tem algumas, alguns símbolos de religiões afro-brasileiras. Eu fiz pós-graduação em religiões afro-brasileiras. Eu conheço pouquinho das religiões afro-brasileiras. Eu conheço um pouquinho da língua iorubá também. E eu estudei muito isso aí, mas eu acho que não consigo falar que eu sei tudo, né? Mas eu conheço um tiquinho. Aí, eu estava no presídio, não estava preso, trabalhava no presídio. E lá, eu conheci uma pessoa que se dizia ser da Igreja Batista. Estou falando da Igreja Batista porque ele se dizia, não era. E uma vez eu vi ele com um cordel de Omolu. Aí eu olhei assim, eu falei, isso aí é o cordel de Omolu. Aí ele, como é que você sabe?
Aí eu não falei assim, não, falei assim, eu sei. Aí ele falou assim, então eu vou falar para vocês. Aí estava eu e o outro rapaz era de outra igreja. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, conta a sua história. Eu falei assim, eu peguei, eu era realmente da igreja batista, mas quando minha mãe morreu, o guia me falou assim que ela desencarnou porque ela me abandonou, para me abandonar. Eu falei, Aí ele incorporou, irmão. Aí incorporou, ele falou assim, o que você quer de mim? Eu falei, não quero nada de você não. Eu falei assim, quem é sua mãe? Aí ele perguntou assim, minha mãe é Iemanjá. E quem estava ali era Omolu, o deus das doenças. Aí eu falei, quem é sua mãe, rapaz? Aí ele falou bem assim, minha mãe é Iemanjá. Eu falei, sua mãe não é Iemanjá. Quem é sua mãe? Ele falou assim, minha mãe é Iemanjá, por quê? Você quer me dar uma mãe? Eu falei, não, eles são nojentos. Eu falei assim, sua mãe é Nanã de Borocu, segundo a história de vocês mesmo, não é não? Ele olhou assim, como é que você sabe? Aí eu falei assim, a história diz que você foi largado na beira da praia, porque você nasceu com um monte de chagas e doenças, à beira da morte, e segundo a história de vocês, Iemanjá te adotou, é isso? É isso mesmo. Aí eu falei assim, só que agora eu vou falar para fulano de tal que está aí dentro. Isso que ele falou é mentira. E mesmo se fosse verdade, a Bíblia Sagrada diz em Isaías 49, verso 15, mesmo que uma mãe se esquecesse de um filho que cria, eu jamais me esquecerei de ti. Na mesma hora, ele voltou, já voltou chorando, irmão. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração por você aqui agora. E fiz uma oração por ele ali, ele aceitou Jesus na hora. Aceitou Jesus na hora. Ele diz assim, eu já ouvi várias vezes, eu fui Ogã, irmão, lá é a pessoa que toca o atabaque, é uma das pessoas mais importantes que tem ali dentro. Eu já fui Ogã, quem já foi desse mundo sabe o que eu estou falando aqui. Não é naquelas pessoas que contam aqueles testemunhos, mas não cita os fatos realmente, os nomes, né? Ele aceitou Jesus, ele disse, eu fui enganado, porque ele falou que minha mãe desencarnou, só para me abandonar. Eu falei, não, Deus não te abandona, e sua mãe não fez isso não, sua mãe cumpriu com o momento dela, sua mãe era uma serva. Ele falou que a mãe dele era crente, sua mãe era uma serva. Ele queria denegrir a imagem da sua mãe como crente. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque Deus é um Deus verdadeiro. Eu comecei a estudar isso, sabe como? Num culto. Eu estava assim encostado, o irmão falando, e orando para uma menina. De repente, eu vi aquela menina rodando. Aí eu perguntei a Deus assim, o que é isso? Aí ele falou comigo, isso é uma pombagira. Aí eu olhei assim, mas eu estou vendo uma cigana rodando, é a pombagira. Aí oraram pela menina, aí eu nem falei nada. Aí eu perguntei àqueles que falam, que já foram, né? Falei, irmão, você já ouviu falar de pombagira? Ela é cigana? Aí ele falou assim, rapaz, nunca ouvi falar não. Perguntei a um, a outra. Sabe o que eu fui fazer? Estudar. Comprei livros e mais livros. Até hoje tem gente que às vezes está lá, se espanta. Meu Deus, você é doido estudar isso. Quando eu estudei lá, eu abri lá, aí tinha todos os nomes de todas as pombagiras no livro. Aí estava lá, pombagira cigana das 7 saias.
Foi assim, primeira coisa que ele me mostrou, que ele é um Deus que mostra a verdade. Se ele te deu uma visão, é de Deus. Talvez você não saiba discernir agora, mas ele te deu. E outra coisa que ele me mostrou, sabe o quê? Nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos conhecer para mostrar para eles que o nosso Deus é verdadeiro. Se coloque de pé, por gentileza. Curve suas fontes. Lembra-se que a volta do Senhor está tão perto. E se ainda nesses dias que já se passaram, você tem alguma coisa ainda que você precisa mudar, restaurar, tem alguma coisa ainda que o Espírito Santo precisa pegar a chave e dar uma apertada, faça isso, irmão. O Espírito Santo, ele quer te batizar, ele quer te usar. Meu Deus. Labassuri canta rabashergiane plastuidefly. Sirabagandara subihaya canto rebagandarai. Himikaya canto rebagandara subihoa. Raba subihaya canto rebagandara subihai. Dimikaya canto rebagandara subihou. Rimikoa canto rebagandara subihai. Timikaya canto rebaganda raba subihaya. Himikoa canto rebaganda raba subihai. Filhinhos amados, labassuri harabagandarai. Eis que eu vos falo no íntimo. Labassuri cantarabagai. Eu sou o vosso Deus, e quero usar a cada um de vós com grande poder. Filhinhos, perseverai, lachou, derefaço e cantarabagá, porque o meu filho está vindo para buscar a cada um de vós e trazer para o meu seio. Canta rabaxerguia. Por isso eu digo: perseverai. Grandes são as suas aflições, e eu tenho contemplado desde a minha eternidade. Lachou derefá sui cantoré. Eis que vos chamei para esse local, não foi em vão, foi para renovar a cada um de vós a esperança de encontrar com o vosso Deus. Lavassuri, canta, rabaxerguia, neplasto e defly. Canta, rabaxerguia. Continuai. Grandes serão as batalhas que vós tereis que enfrentar, mas eu, o vosso Deus, estou contigo em todos os momentos, e tenho enviado os meus anjos para ministrarem a teu favor. Igreja militante, não desista, porque eu, o vosso Deus, estou contigo, e nesse momento sobre cada um de vós repousa a minha paz. Labassuri, cantaraia, cantaraba subicaia, cantoreba gandarai. Aleluia. Aramagandaraba subihai. Araba subicanto reba gandara. Araba subicanto reba gandarai.
Aleluia. 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 Pastor, se olhe, por gentileza. Aleluia. Deus ainda fala. Nesses 2 dias que eu estive ausente devido aos trabalhos da convenção,